Boa noite, criativos. Espero que estejam bem e a gozar de boa saúde. Eu estou muito bem, graças a Deus. E vamos para mais uma aula, onde estaremos a aprender sobre como é que nós podemos usar os métodos, o modelo de mesclagem, como é que nós podemos estar a aprender a remover certos objetos ou certas aquilo ali, algumas borbulhas, né? Imagens. Isso tem a ver mais com o tratamento de pele, né? Digamos que a tua cliente te manda uma imagem com muitas imperfeições, na verdade, na pele. Então, nós também podemos fazer o quê? Podemos trabalhar um pouco nessa imagem, de modo a melhorar aquele que é o resultado. Então, tudo isso. Existem já ferramentas próprias aqui no Photoshop que nos ajudam a obter esse resultado. Acabo de ver a tua arte. Quem acaba de mandar o cartaz agora? Sou o Isaac. Sim, É o sim. Isaac? Sim. Yes, Isaac, yes. Até percebi que naquelas ondas faltou aquele desfoque Sim, já estou gaussiano. a ver, sim. Faltou desfoque gaussiano. Também tens que centralizar bem o texto, Sim, sim. né? Os outros feedbacks vamos deixar para o final da Tá aula. certo. Mas vamos, vou abrir um espaço aqui para os teus colegas também vão te avaliar. Ok. Então, yeah, os teus colegas vão te avaliar. Já não será por mensagem agora. Bom, eu vou abrir o meu programa agora. Estou abrindo uma Adobe Photoshop. Deixa ele estar processar. Uma vez que havia desligado o computador. Por isso que está a demorar. Hum, vamos acortar um pouco. Mas estás num bom caminho, Isaac. Estás num bom caminho. Só tem alguns pontos que precisam ser melhorados. E depois disso, epá, já nos deixaste. Obrigado. Só para vos provocar um pouco, né? Se forem a continuar, vão poder chegar nesses níveis aqui. Não sei se estão a ver esses produtos. Já estamos a ver. Yeah. É só um cheirinho Yeah. daquilo que podem Deixa, fazer. deixa lá só tirar screenshot. Já está. É um cheirinho, Yeah. hein? Yeah. Então, permaneça. Yeah, aqui não Permanece. tem como Bom, abandonar. yes. Bom, criativos. Esse é o vosso nome. Agora vou chamar assim. Criativos. Bom, criativos, vamos para mais uma aula. Essa é a nossa aula 6, onde vamos estar a aprender a fazer remoção, né, e remoção de algumas imperfeições em imagem, remoção de objetos, e também vamos aprender alguns modos de mesclagem que podemos estar usando no Photoshop, que são aplicados, na verdade, em camadas, e também vamos aprender a fazer inversão, né? Inversão de uma seleção para conseguirmos obter aquele resultado do cartaz que partilhei convosco, né? Uma pequena fotografia. Bom, eu vou fazer a criação de um novo programa agora. As dimensões vão manter 1080 por 1080 pixels, né? A resolução 72. Essa aula todos já conhecemos. Depois disso, tenho cá o meu plano de fundo, todo ele vazio. Bom, eu vou começar vos ensinando como é que podem estar a fazer remoção de objetos em uma determinada imagem. Então, venho na opção de arquivo, né? Colocar incorporado, porque eu quero adicionar uma imagem, né? Venho para aula 6. Eu vou adicionar a imagem dessas pessoas. Tenho essa imagem aqui. Então, digamos que nesta imagem, tu queres remover todas essas pessoas aqui. Digamos que o nosso objetivo agora é remover as imagens de todas essas pessoas e só permanecer com esta imagem, né? No Photoshop tem uma ferramenta
que te possibilita fazer a remoção dessa imagem aqui. Mas também existem outras técnicas que nós podemos também vir a usar, que é para remover objetos ou remover algumas imperfeições na nossa imagem. Bom, abaixo da ferramenta ponta-gotas, né, que é a ferramenta que usamos para pegar código de uma determinada cor, nós temos essa ferramenta aqui, que se parece com, ah, digamos, quando alguém se machuca, né, tem uma coisinha aí que por vezes acaba usando, esqueci o nome. Mas temos essa ferramenta aqui. Se eu for a dar um clique, ele vai mostrar esse vídeo aqui, que ilustra como é que essa ferramenta funciona, né? Essa é uma ferramenta de recuperação, né? Pincel de recuperação de mancha, né? Então podemos usar para remover mancha, podemos usar para remover objetos, no nosso Photoshop. Bom, ok. Depois de eu habilitar essa ferramenta, é só questão de eu dar um clique na nossa imagem e vão perceber que ele me pediu, apareceu essa mensagem, onde ele está me pedir para transformar essa imagem em um objeto inteligente. Então eu vou dar ok, ok? Então essa imagem aqui, ela já foi transformada em um objeto inteligente e vão perceber que apareceu ali o nosso pincel, onde eu posso aumentar o tamanho dele, como também posso diminuir. E vão perceber que também temos essa parte aqui deste menu dinâmico, né? Se eu for dar um clique aqui, eu posso aumentar o tamanho do meu pincel, eu posso aumentar a rigidez do meu pincel, eu posso aumentar o espaçamento, né? E também posso definir qual é o ângulo que eu desejo que esse pincel esteja a seguir. Bom, eu vou manter essas configurações, né? Vou manter essas configurações. Depois de ter feito isso, eu venho por cima da imagem ou objeto que eu desejo remover. Eu venho dar um clique e faço uma espécie de desenho, né? Uhum. Faço uma espécie de desenho, um clique e vão perceber que aquele objeto ele já foi totalmente removido. Ah, Se quero remover uma outra coisa, digamos que eu quero remover isto aqui, então eu venho dar um clique, vou pintar, né, a área e vão perceber que removeu. Se eu quero remover essa senhora aqui, é só vir, né, eu vou pintar toda a área que eu quero remover e vocês vão perceber que vai desaparecer, né? Perceberam que desapareceu. Se eu quero remover isso aqui, essa marca aqui embaixo, é só vir aqui com essa ferramenta e viram que consegui remover. Se eu quero remover essa pessoa também, é só fazer o mesmo. Eu venho, marco aquela parte e vão perceber que removeu. Ah, então, essa ferramenta ela é bastante simples, na verdade. Então, podemos usar para fazer a remoção de objetos, de certas coisas na nossa imagem que nós não desejamos tirar de lá. Digamos que eu quero tirar esse pilar, né? É só vir aqui, dou um clique, já consegui remover sem nenhum estresse. Se eu quiser remover essa pessoa aqui também, é só vir aqui, marcar toda aquela área que eu desejo remover e vão perceber que removeu. Mas quando eu fiz a remoção daquela pessoa, né, vão perceber que acabou estragando também a nossa imagem. Nós também podemos novamente vir com esta ferramenta ah, e começar a remover aos poucos essa parte aqui preta que acabou saindo após a remoção daquela imagem, né? Até que isso fique perfeito. Então, essa ferramenta, na verdade, é uma ferramenta bastante simples de usar, mas também posso, vou dar um outro exemplo aqui, né? Deixa eu incorporar uma imagem, né? Vou incorporar uma outra imagem, de uma mesa, né? Com alguns materiais, né? Tenho essa mesa aqui, onde tenho caneta, tenho a chave, tenho esse papel. Então, digamos que o meu objetivo agora é remover essa esferográfica. Não quero que essa esferográfica esteja aqui. Então, é só selecionar essa ferramenta
a princípio, quando eu for a passar por cima, ele aparece, por eu não ter rasterizado essa camada, né? Ele sempre vai te apresentar aquele ícone, não vai te apresentar o pincel. Mas se eu for a dar um clique por cima da minha imagem e dar um OK, vão perceber que ali ele já está me mostrar o meu pincel, né? Onde eu posso estar a aumentar o tamanho dele. Eu vou dar um zoom aqui para eu conseguir ter precisão naquilo que eu estou a fazer. E venho por cima da esferográfica, vou começar a pintar toda aquela região que eu quero que eu quero remover na imagem. E depois vocês vão perceber que consegui remover a caneta. Agora, digamos que eu quero remover esta chávena. Vou fazer a mesma coisa, né? Aqui na chávena posso aumentar o tamanho do meu pincel, né? Para eu conseguir mas vamos perceber o seguinte, depois de eu ter removido a chávena, ele não manteve aquele fundo, esse fundo cinza todo bonitinho, né? Então podemos também, ah, existe uma outra forma, né? De estar a corrigir essa imperfeição. Podemos corrigir com essa ferramenta essa questão de passar nessa área aqui branca, né? Talvez diminuindo o pincel, o tamanho do pincel, podemos começar a passar e vocês conseguem perceber que nós já conseguimos, né, deixar o nosso fundo cinza, mas para mim não está totalmente bonito. Isso porque conseguimos ver algumas marcas aqui. Conseguimos ver algumas marcas e vemos que a cor do fundo não está 100% uniforme. Mas bom, existe uma outra ferramenta, deixa eu fazer Ctrl. Existe uma outra forma de corrigir essa imperfeição. O que é que eu vou fazer? Vou habilitar essa ferramenta caneta, que estivemos a aprender em uma das aulas, e eu vou selecionar tipo toda essa região problemática, usando essa minha ferramenta caneta. Usando a minha ferramenta caneta, vou remover o traçado dele, vou remover também o preenchimento dele, e depois disso eu vou dar, ok, deixa eu desenhar de novo. Eu vou usar a opção de demarcador. O mesmo. Até que ele criou uma forma aqui, que eu posso ver por cima da forma, dou um clique que ele vai criar para mim esta seleção. Então, depois de ter criado essa seleção, eu venho para esta camada aqui, né, da imagem, e venho para essa opção aqui neste menu, de editar, né, e procuro pela opção preenchimento com reconhecimento de conteúdo. Então, dou um clique nesta opção, e vão perceber que, nesta área onde foi criada a seleção, né, nós conseguimos visualizar bem, e na área onde essas áreas verdes, né, na verdade ele está por tentar, né, pegar a cor ou pegar uma referência e vai usar para preencher essa área aqui. Então, essas áreas aqui, né, que estão em verde, né, na verdade são uma referência para que ele consiga preencher essa parte aqui, essa área. E se forem a ver no visualizar, né, temos lá a imagem com todas aquelas imperfeições removidas. Então depois vou aplicar, só pressionar aplicar e vão conseguir perceber que aquelas imperfeições na nossa imagem já foram removidas, e porque ele pegou essa referência aqui de toda essa área verde, como também posso vir aqui dar um clique que ele vai pegar esta referência aqui, né? Quando aparece aquele pincel. Mas bom, eu vou aplicar, né? Depois dar um OK. Então já conseguem perceber que já conseguimos remover toda aquela imperfeição. Então posso vir nessa camada aqui novamente, e digamos que eu quero remover, agora quero remover este lápis. Então vou aplicar o mesmo processo, venho nessa ferramenta, né? Posso diminuir o tamanho do pincel e vou selecionar essa toda a região aqui. Seleciono toda essa região e vão perceber que eu consegui remover o meu lápis. Consegui remover. Epa.
Deixa eu remover aos poucos. Ok, conseguimos remover. Isso por que que estava a aparecer? Deixa lá. Por que que estava a aparecer? Aqui fica aparecendo que é esta caneta aqui é laranja. Na verdade é. Isso porque quando eu chego, seleciono esta área aqui, para preencher, né, ela acaba buscando, né, por uma referência de algo que está próximo. Por isso que acabou preenchendo com uma parte desta caneta aqui. Então acaba buscando referência de uma área próxima que é mesmo para preencher. Então já conseguimos remover. Então podemos estar a usar esta ferramenta, né, para remover certos objetos na nossa imagem. Agora eu vou exemplificar isso de uma outra forma, porque essa mesma ferramenta também é usada para fazer tratamento de pele. Então vou inserir aqui uma imagem, né, dessa senhora. Ok, tenho esta imagem aqui e vão perceber que nesta imagem eu tenho muitas manchas, né? Tenho muitas manchas e eu desejo remover, né? Remover todas essas manchas. Então eu posso fazer uso desta ferramenta, né? Porque também serve para remover manchas. Então para tal, eu seleciono a ferramenta, vou dar um clique na imagem, me obriga a converter, a rasterizar essa camada, dou um OK para rasterizar e depois disso, né, posso dar um zoom, ah, isso para poder observar melhor quais são os pontos que ou as borbulhas que eu desejo remover na minha imagem e depois disso eu só vou dar um clique, né, por cima de todas as borbulhas que nós desejamos remover e vão perceber que conseguimos tratar, né, essa pele, removendo todas as borbulhas que lá existem. Vocês vão perceber que as borbulhas já estão a desaparecer, na testa, mas isso requer paciência, na verdade requer muita paciência, porque imaginem que o rosto da pessoa tenha muitas borbulhas. Quanto tempo é que você vai levar para fazer esse processo? Mas também existem outras formas de estar a fazer o tratamento de pele, né? Aqui é mesmo para exemplificar como é que também pode estar a usar esta ferramenta, né, para remover algumas imperfeições na nossa imagem. Então vamos perceber que pelo menos na parte da testa já conseguimos remover e já conseguimos obter um bom resultado, na verdade, com paciência. Então podemos conseguir um resultado melhor ainda. Nem posso ver nessas borbulhas, dou um clique, isso aqui vai desaparecer. Essas manchas, esses pontos pretos, posso dar uns cliques e vocês vão perceber que conseguimos remover. Hum, Conseguimos remover sem muita dificuldade, apenas com alguns cliques. Então, acredito que a dica já ficou. Então, isso aqui requer muita paciência, senão vamos levar muito tempo a remover manchas dessa jovem. Mas também existem outras formas de estar a fazer tratamento de pele, né? Existem outras formas que são mais práticas, onde usamos a frequência, usamos o fio de desfoque e depois vamos aplicar uma máscara, né? Mas isso também vamos aprender aqui quando estivermos a ver um pouquinho sobre edição e sobre como é que podemos estar a usar o Camera Raw, né, para fazer edição de imagens. Bom, eu vou apagar essa camada aqui, vou apagar essa camada. E tinha um outro assunto que eu até queria trazer para vocês, sobre como é que podem estar a criar sombras, né, em um determinado objeto, como é que podem estar a fazer isso e como é que podem criar um reflexo também.
Bom, eu vou aqui no arquivo, colocar incorporado, venho para material da aula e tenho a imagem desse hambúrguer. E na imagem desse hambúrguer, uma das coisas que vão perceber é que esse hambúrguer ele está sobre alguma coisa, tá a perceber? Vão perceber? Por isso que existe uma sombra, né? É que ele está sobre alguma coisa. Então existe essa sombra aqui criada e vão perceber que a luz ela vem deste lado aqui. Por isso que nós temos a nossa sombra nessa parte aqui de trás. Por esses que trabalham com edição de imagem, são os experts, né, em fazer esses estudos sobre quando a luz vem daqui, a sombra tem que estar desse lado, quando a luz vem desse lado, a sombra tem que estar desse lado. E eles também conseguem aplicar luz, né? Podem conseguir aplicar luz nesta imagem. Nós também podemos deixar essa imagem mais quente, né? Para criar aquele apetite na pessoa, né? Para querer comprar, né? Ou comer o nosso hambúrguer. Mas o que nós queremos agora é aprender como é que nós podemos estar a fazer a criação, né, desta sombra. Porque eu aqui tenho uma outra imagem. Tenho uma imagem desse hambúrguer aqui. E se forem a perceber, né, essa imagem, esse hambúrguer aqui, uma das coisas que está a faltar, que nós devemos criar, né? Ainda que eu esteja a criar um cartaz, uma das coisas que tem que ser a minha prioridade mesmo é adicionar uma sombra a este meu hambúrguer. E existe uma forma que eu vos mostrei sobre como é que podem estar a fazer para criar sombra, né? Que é vindo para essa área aqui vazia e dando dois cliques. Então, depois de dar dois cliques, ele vos abre esse menu de estilo de camadas e nós vamos para a sombra projetada. E na sombra projetada, vou dar um clique para abrir as propriedades. Na sombra projetada, nós temos a parte da opacidade, temos o ângulo, podemos mexer na distância, podemos mexer na expansão, né? Também podemos estar a mexer no ângulo, né? No ângulo. E uma vez nessa imagem em particular, o que nós podemos fazer, né? Deixa eu aumentar um pouco na distância e aumentar um pouco a expansão dele e vamos mudar um ângulo. Uma vez que a luz, né? A luz ela vem desse lado, a nossa sombra tem que estar desse lado aqui. Então podemos estar aqui a mudar a direção dele. Então aplicaremos a sombra dessa forma. Mudamos e deixa eu aumentar a expansão. Já teremos que, porque eu quero desfoque. Então teremos que aumentar a expansão, aumentar um pouco da distância dele. Mas o que vão perceber, né, através dessa, aplicando esse estilo de camada, é que nós não teremos um bom resultado. Não vamos conseguir um bom resultado se formos a usar esse estilo de camada. Podemos vir a usar em alguns casos, né, específicos, ou se eu quiser uma sombra por detrás, né, do meu hambúrguer, até que posso vir a usar esse estilo, mas ele não me garante não me garante um bom resultado, na verdade, não me garante um bom resultado. Por isso que vão perceber que criar a sombra usando um estilo de camada, na verdade, poucos fazem isso. Uma das coisas que tem se usado bastante, ou das ferramentas que tem se usado bastante para criar sombras, tem sido a ferramenta pincel, onde criamos uma nova camada vazia, criamos uma camada vazia, e habilitamos a ferramenta pincel e temos que garantir que a nossa cor aqui ela vai ser preta, né? Vai ser preta. Depois podemos aumentar o tamanho do nosso pincel. Já podemos aumentar o tamanho do nosso pincel. Digamos, essa circunferência está boa. Então depois disso eu vou dar um clique, deixar eu aumentar a opacidade dele, só para perceber isso aqui já sabem fazer. Dou um clique. Então ali já perceberam que essa aqui é a minha camada, é a camada que eu criei. Então o que eu vou fazer? Vou
vou distorcer esta camada aqui, né? Vou deformar ele, vou deformar de modo a conseguir criar uma sombra. Então eu venho para este ponto aqui, né? Vou para esse ponto e tenho que pressionar o Ctrl, né? Se eu pressiono o Ctrl, eu já consigo deformar ele, né? Eu consigo mudar a direção, né? Talvez se for para a esquerda e inclinar um pouco, eu já consigo fazer isso. Se for para a direita e inclinar um pouco, eu já consigo fazer isso. Então, neste ponto aqui, vou arrastar ele para baixo e vão perceber que eu já consigo criar uma sombra, né? Para o meu hambúrguer, né? Uma sombra que eu posso pegar e vir colocar aqui embaixo dele e vão perceber que nós conseguimos ter um efeito, conseguimos criar uma sombra, né? Mais adequada para nossa imagem. E uma outra coisa que talvez podemos vir a fazer aqui é fazer com que esse nosso hambúrguer criar um efeito, né, de nosso hambúrguer estar a refletir no chão, né? E para poder criar isso, é só duplicar essa camada aqui do hambúrguer, né? Depois de duplicar a camada de hambúrguer, nós vamos dar um Ctrl T, né? E vamos dar um clique com a tecla direita do nosso mouse e vamos virar verticalmente, né? Então vamos perceber que ele já fica de cima para baixo. Então depois disso vamos arrastar para baixo, né? Para essa região mais ou menos. E também eu posso deformar a imagem do meu hambúrguer, né? Eu só vir para um dos pontos, pressionar o Ctrl e vocês vão perceber que eu consigo deformar essa imagem, né? Consigo deformar essa imagem. Então, eu vou deixar ele assim. Eu vou deixar assim, na verdade. Então, só para ele refletir no chão. Depois disso, eu vou criar uma camada aqui, né? E vou esconder essa parte aqui de baixo. Posso usar a ferramenta Gradient, né? Para esconder essa parte aqui de baixo. Depois posso usar essa ferramenta pincel para apagar bem essa parte aqui de baixo. E vocês vão perceber que, né? Deixa eu passar essa camada aqui para baixo. Então, e vocês vão perceber que nós conseguimos não só adicionamos lá o nosso hambúrguer, criamos uma sombra para o nosso hambúrguer. E esse hambúrguer aqui, né? Ele está a refletir, né? O chão, né? Está a refletir o chão. Então, podemos estar a aplicar isso nas nossas artes, assim como se eu for adicionar uma imagem aqui, digamos que, deixa eu incorporar uma imagem que nós usamos. Ok, digamos assim, digamos que eu faço o recorte, né, desta imagem aqui, desta pessoa, faço o recorte desta imagem. Então, depois de eu ter feito o recorte, eu certamente que eu não vou recortar com a sombra da pessoa. Então, depois de ter feito o recorte, eu tenho que, no lugar, no projeto que eu for usar essa imagem aqui dela, eu tenho que depois aplicar uma sombra, né? Tenho que aplicar uma sombra para esta pessoa que eu acabei de adicionar. Então, é mais ou menos isso que nós estamos a fazer aqui, na verdade. Para vocês que criam cartazes, alguns flyers, né? Sobre venda de hambúrgueres, né? Ficou a dica aí. Podem estar a aplicar isso nos vossos projetos, mas acredito que também podem vir a melhorar. O mesmo também posso vir a fazer, deixar eu procurar uma outra imagem aqui, digamos de um perfume, só para vos dar mais um exemplo. Então, isso. Um minuto só estou a procurar essa imagem. Já não consigo encontrar essa imagem. Mas bom, acho que a dica ficou, né? De como é que podem estar a fazer para criar a sombra e depois criar o reflexo, né? É bastante simples.
Agora, o que vamos fazer, né? Eu quero vos ensinar sobre modos de mesclagem, mas isso não vou ensinar nesta aula, não vou ensinar nesta aula. Eu acho que só posso gravar um vídeo, né, à parte, onde eu explico sobre como é que podem estar a usar os modos de mesclagem. Yes, essa aula aqui está a ser gravada mesmo. Então, sobre como é que podem estar a fazer o uso de os modos de mesclagem. Isso porque são muitos modos de mesclagem e cada um deles vai nos consumir muito tempo. Então, eu acho que agora vamos fazer a criação daquele cartaz, né? Já vos ensinei as ferramentas que queria vos deixar aqui, ficar com elas. Então, agora vamos para a criação daquele cartaz, onde também vão aprender como é que podem estar a inverter a máscara e adicionar imagens de uma outra forma, né? Em formas geométricas que vocês forem a criar ou também dentro de texto mesmo. Então, bom, eu vou selecionar essa ferramenta texto, seleciono a ferramenta texto, venho dar um clique aqui. O texto padrão que vai aparecer é o Lorem Ipsum, já conhecemos. Então vou aumentar um pouco o tamanho dele, né? Vou aumentar o tamanho dele. Vou mudar o texto. Vou colocar o ponto de interrogação. A fonte que eu vou usar para o ponto de interrogação é o Arial. Esta fonte eu não baixei. É uma fonte que eu encontrei mesmo no meu Windows. Então acredito que também nos vossos Windows possam vir a encontrar essa fonte, né? Esta fonte aqui, Arial. Eu vou mudar o estilo dele, né? De regular para o black, né? Black. E o tamanho dele vou aumentar para 750. 750. E ele vai ficar bem grande. Depois de aumentar o tamanho dele, vou incorporar a minha imagem. Colocar incorporado. Adiciono a imagem. Ok, já tenho a minha imagem. Vou remover o fundo da minha imagem com a ferramenta de seleção rápida. Então, removo o fundo dele, aplico objeto inteligente, já sabemos. Depois disso, vou incorporar o código das cores, né? O código das cores. E vou pegar agora o código, né? Todos já sabem como é que podem estar a fazer isso. E seleciono aqui, dou um clique e dou um clique aqui, né? Então já tenho lá nas minhas amostras. Então vou mudar a cor do meu ponto de interrogação para este verde. Então depois disso vou posicionar a minha imagem, né? Vou posicionar a minha imagem. Posso também vir a reduzir o tamanho dela. Então eu quero, diminuir o tamanho um pouco. Isso aqui posso baixar também. Então diminui, já posicionei. Então já posicionei. Então eu vou deixar assim. Eu posso aumentar um pouco o tamanho. Ok, vou posicionar dessa forma. Então, depois de ter posicionado a minha imagem por cima do, do ponto de interrogação, eu nessa camada aqui de imagem, eu vou aplicar uma máscara. Depois de ter aplicado uma máscara, eu venho para essa camada aqui de baixo, que é a camada do ponto de interrogação, e vou pressionar o Ctrl, né? Se eu for a pressionar o Ctrl, vocês vão perceber que nesta mão apareceu um retângulo, né? Apareceu um retângulo. Se eu for a deixar alargar o Ctrl, aquele retângulo desapareceu. Então eu tenho que pressionar o Ctrl para aparecer esse retângulo. Depois vou dar um clique, né? Depois de dar um clique, vão perceber que acabou criando uma seleção deste meu retângulo. Que se eu for a vir para esta camada do jovem e usar o meu pincel e começar a pintar, vocês vão perceber o seguinte, que ele está a aplicar transparência, né, na parte interna da seleção. Mas o nosso objetivo é aplicar essa transparência nessa parte externa da nossa seleção. E para tal, eu vou inverter essa seleção. Existem duas formas de inverter a seleção. Eu posso vir aqui no selecionar, dou um clique no selecionar e tenho essa opção inverter, dou um clique
e eu já consegui fazer a inversão. Agora posso vir nessa máscara que eu criei e começar a ocultar. E vocês vão perceber que toda aquela parte ali de baixo, ela já foi removida. E também posso vir aqui, eu vou apagar um pouco essa parte aqui. Apago ele, né? Consigo apagar. Eles vão já perceber que já consegui apagar. Então, é outra forma de inverter essa seleção. Eu pressionando o Shift, o Ctrl, Shift I. Então, também dessa forma consegue inverter uma seleção. Então, depois de ter feito isso, vamos pressionar o Ctrl D, que é para cancelar a seleção. Depois venho para esta camada aqui, né? Vou aumentar um pouco o meu pincel, que é para eu começar a adicionar a transparência nessa parte aqui de baixo. Mudei adiciono a transparência. Então depois posso fazer o seguinte, posso centralizar. Então vão perceber que uma das coisas que nós desejávamos fazer, já fizemos, né? E outra coisa, eu vou aplicar aqueles detalhes aqui nos lados. Então vou usar a ferramenta retângulo. Crio um retângulo bem grande desse tamanho aqui. Vou aplicar essa cor verde, vou remover o traçado e depois disso já sabemos como é que podemos rotacionar isso, né? É só afastar um pouco o mouse que aparece aquele ícone, então nós já temos a possibilidade de rotacionar. Então vamos mover para cima e podemos deixar assim, damos um Enter, depois vamos duplicar essa camada do retângulo e nessa camada de cima nós vamos mudar a cor para aquele verde e depois vamos arrastar, né? Vamos arrastar para cima, podemos deixar dessa forma e depois disso eu vou aplicar uma máscara nesta camada aqui que duplicamos agora. Depois vou usar a ferramenta gradiente, como já conhecem, venho para este ponto e arrasto ele. Então vão perceber que nós já conseguimos criar aquele efeito de gradiente, né? De gradiente. Já conseguimos, então está perfeito. Eu vou duplicar, ok? Deixa eu voltar. Eu vou duplicar essa camada aqui. Vou agrupar ele, na verdade. Agrupar, retângulo. Depois dou um Ctrl J, né? Ctrl J que é para duplicar. E depois disso, vou girar isso. Vou girar horizontalmente, né? Vou girar horizontalmente, que é mesmo para eu conseguir colocar deste outro lado. Ou posso virar a fazer a repetir o mesmo processo. Bom, aqui, yes, já está. Então, vou selecionar esses dois, que é mesmo para garantir que estão centralizados. Centralizados. Bom, então as coisas que eu acredito que talvez seriam muito difíceis de fazer, né? Era basicamente isso aqui. Agora, o que nós vamos fazer é adicionar aquela. Yes, Momad, peço para aguardares um pouco. No final de tudo, aí de esclarecer a sua dúvida. Então, depois disso, vamos adicionar aquelas informações de contato, né? Onde eu vou usar o texto que a fonte que eu vou usar aqui na área dos contatos, é mesmo o Arial, né? O Arial. Hum, então, deixa eu adicionar os ícones primeiro. Tenho o ícone da localização, tenho o ícone de telefone, tenho o ícone do WhatsApp. E eu vou juntar estes todos e vou diminuir o tamanho deles
ao mesmo tempo, só para me simplificar um pouco a vida. Depois vou criar uma pasta, né? E alguém me perguntou como é que eu posso estar a fazer para alterar a cor de ícone. Então, é bastante simples. Então, nesse grupo aqui que eu criei, eu vou dar um clique, dois cliques nessa parte vazia, que vai me abrir o estilo de camadas. E eu venho nessa opção sobreposição de cor. E eu consigo fazer a alteração do cor de preto para este, até que mudou para uma cor indesejada, na verdade. Mas podemos dar um clique aqui e selecionar a cor que nós desejamos, que é aquele verde. Damos um OK. Eu venho aqui e começo a separar esses ícones. Tenho o ícone de WhatsApp, tenho o ícone de contato, né? O ícone da localização fica daquele lado. Vou manter. O que terei que fazer é reduzir o tamanho do ícone de WhatsApp. Então, adicionar aqui a localização. Vou colocar a cidade de Maputo. Vou mudar o estilo para regular. E também vou diminuir o tamanho. O tamanho vou colocar 27. 27. Yeah, 27. Duplico. Essa parte aqui do contato, eu vou colocar o 84 644 34 31 ou 87 14 54 822. Então, ok? Então, depois vou organizar, vou aproximar essa informação um pouco. Aproximo esse ícone aqui um pouco. Eu vou selecionar os ícones apenas. Tem algumas coisas que eu não estou a explicar aqui porque eu já sei que não. Isso aqui já não é novidade, na verdade. Já não é novidade. Todos já sabemos fazer. Então, isso aqui é brincadeira das crianças. E este é o último exemplo simples eu a dar. Na verdade, é o último exemplo simples eu a dar. Então, se preparem a partir da segunda-feira. E é para tomamos a sério. Depois vou criar o retângulo, né? O retângulo naquela cor no verde. Adiciono as bordas de 20. Vou adicionar umas bordas de 15 pixels. Ah, vou tirar para fora do meu grupo, né? Porque eu quero deixar com os ícones e o texto tudo branco. Então, ok. Aqui só posso diminuir o tamanho dos ícones. Parece que estão muito grandes. Diminuir o tamanho dos ícones. E vou ajustar. E aproveite é necessário andar a repetir ações. Mas uma das coisas que vão perceber é que aqui não há nada novo. Na verdade, não há nada novo. Só usamos máscara, usamos todos aqueles conhecimentos que nós já temos para criar esse cartaz, né? E a outra informação, deixa eu procurar a outra informação aqui. Então, aqui só falta colocar esse texto. Preocupado sem saber onde comprar os teus megas. Então, podemos começar com adicionar essa informação. Pois bem, nós temos a solução para ti. Usando a ferramenta texto. Na ferramenta texto. Dou um clique. Vou deixar tudo minúsculo. Vou criar uma quebra de linha também. E também vou deixar naquele tom verde. E vou ajustar ele aqui. Então também vou remover o espaçamento entre as linhas. Vou diminuir, porque está muito exagerado, né? Vou diminuir para... E a 30 tá bom para mim. Então temos a solução para ti.
vou criar as guias, né? Porque, digamos assim, tenho esse retângulo aqui. Então, eu quero que ele esteja mesmo no centro. Então, por isso que eu posso vir a criar essas guias, para eu garantir que essa informação estará mesmo no centro. Depois de ter feito isso, eu vou usar a ferramenta caneta novamente. Dou um clique aqui e vou adicionar a minha outra informação, onde comprar os teus megas, né? Onde comprar os teus megas, diminui ele e o meu limite para essa informação será aqui. Então, para garantir que as informações estejam mesmo alinhadas, usem guias, pessoal. Tenho notado que já tem alguns que estão a resistir, não querem usar essas guias aqui. Não querem. E a fonte que eu vou usar aqui é o Inter. Então vão perceber que eu estou a usar duas fontes. Estou a fazer uso de duas fontes e vou mudar o estilo também para bold, né? E vou aumentar um pouquinho o espaçamento entre as linhas. Vou deixar com 35, com 35. E também posso aplicar uma régua aqui, né? Para estabelecer um limite. Digamos que ok? Então terei que aproximar essa informação à minha linha. E depois disso vou duplicar essa camada de onde comprar os seus megas. E vou adicionar a outra informação que está a faltar sem saber. Adiciono essa informação sem saber. Alinho aqui. Passo para baixo. Depois duplico. Adiciono a outra informação que está a faltar, que é a parte de preocupado. Então dou um clique. Já adicionei a parte de preocupado. Então o que é que eu vou fazer agora é garantir que esse sem saber inicie daqui e finalize aqui. Então terei que aumentar o tamanho dele. Terei que aumentar o tamanho dele. Acho que já está bom, mas falta acertar um pouco. E o preocupado, eu vou mudar o estilo dele para regular, só para deixar um pouco fino. E também vou ajustar aí e voltar a posicionar bem. Yeah. Ok? Depois de ter feito isso, eu vou alinhar essa informação aqui à esquerda, à direita. E alinhar essa informação à direita. E vou garantir que esteja bem perto do meu limite. E essa informação do preocupado sem saber, eu vou afastar um pouco para baixo e vou dar um Enter. E dessa forma eu consigo finalizar a minha arte. Uma outra coisa que eu posso vir a fazer, mas também podem vir a melhorar, podem colocar bordas arredondadas, podem mudar as fontes, podem mudar a imagem, podem mudar as cores, né? Então posso vir também nesse meu retângulo, né? Dar um Ctrl J, dupliquei. E nesta camada que está por debaixo, posso usar aquele outro tom de verde. E vir nessa camada que está por cima, aplicar uma máscara e usar essa ferramenta gradiente e fazer isso aqui. O mesmo processo que nós aplicamos aqui. Então nós conseguimos criar esse efeito aqui também de gradiente, né? E vamos ter um bom resultado. E além disso, acabamos criando a uniformidade, né? Conseguimos criar uma certa uniformidade. Bom, quanto ao nosso exemplo, nós vamos terminar aqui. Eu acho que já não tem muita coisa para fazer, mas o meu objetivo era vos mostrar como é que podiam estar a inserir essa imagem aqui dentro desse ponto de interrogação.